Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e eu vim aqui hoje falar sobre as consequências tardias da prematuridade. Então, eu vou começar contando um pouquinho para vocês a incidência dessas consequências tardias na população prematura e depois, na segunda parte dessa aula, vocês vão ver a Regiane, que é a fonoaudióloga, falando especificamente do impacto na aprendizagem durante a vida escolar da criança. Tá bom? Então vamos lá. O que acontece hoje? Hoje nós temos uma taxa de sobrevivência de prematuros bastante alta. Como vocês podem ver aqui, nós temos 85% hoje dos bebês que nascem prematuros, eles sobrevivem, né? E eles sobrevivem como? Eles sobrevivem através de intervenções médicas, que a ciência, a tecnologia, ela evoluiu muito. E a gente percebe que ao mesmo tempo que tem esse aumento nas taxas de sobrevivência, a gente também tem um aumento de internação em UTI neonatal desses bebês. Por um lado, isso é muito bom, porque nenhuma mãe quer perder o seu bebê, então é bom que eles sobrevivam, mas também é importante que nós pensemos a respeito das consequências dessa sobrevivência a longo prazo, né? Porque são bebês que passam por experiências precoces muito diferentes quando comparados com os bebês nascidos a termo. Aqueles bebês que nascem com idade gestacional inferior a 30 semanas, eles têm o pior prognóstico de desenvolvimento, por 3 motivos. O primeiro deles, por conta da imaturidade, né? Imaturidade do corpo e imaturidade do cérebro. Nós sabemos que é nas últimas semanas de gestação que, por exemplo, se desenvolvem os sulcos cerebrais, né? Nas últimas semanas gestacionais é que se formam, por exemplo, os sulcos cerebrais. Então, vocês imaginam um bebê que nasce faltando 10 semanas para completar 40, o quanto de desenvolvimento intrauterino que ficou faltando para que o bebê estivesse pronto para nascer. Então, esse é um dos aspectos que impactam nisso. Sem contar a própria realização da cesárea eletiva, porque muitos partos de emergência de prematuros são realizados via cesárea, e a própria cesárea já tem complicações aí decorrentes dela própria que prejudicam também o desenvolvimento do bebê. Um outro aspecto que compromete o desenvolvimento desses bebês são os vínculos iniciais, né? Por quê? Primeiro, porque nenhuma mãe sonha em ter um parto prematuro. Então, existe aí todo um parto idealizado, um bebê idealizado, a mãe faz planos, o pai faz planos, e de repente se vê numa situação de emergência, onde eles são tomados pelo medo, pela angústia, pela preocupação, com a própria sobrevivência do bebê e muitas vezes até da mãe, quando essa também se encontra em risco de vida, né? Então, a maneira de receber esse bebê já é diferente da maneira com que se recebe um bebê que não nasce prematuro. O clima, né, o sentimento dos pais, não é só aquele sentimento de alegria que o bebê nasceu, mas também de muito medo, preocupação, ansiedade e angústia. E um outro aspecto é a própria consequência da internação em UTI neonatal. Né? Nós sabemos de mães que têm bebês em UTI neonatal que só vão poder pegar o seu bebê no colo pela primeira vez depois de 3, 4 semanas que esse bebê nasceu. E nós sabemos que esse primeiro momento após o nascimento, o contato com a mãe, o sentir o cheiro da mãe, o ritmo respiratório, o ritmo cardíaco da mãe, isso colabora muito para a gente poder trabalhar esses primeiros vínculos. Tanto que foi desenvolvido o método canguru, porque justamente se percebe que a aproximação da mãe do bebê colabora muito para o desenvolvimento do bebê. E esses bebês, eles são, na grande maioria das vezes, privados disso, até porque, apesar do método canguru ele ser um método muito simples de ser utilizado, ele não é utilizado em todos os hospitais e nem com tanta frequência como seria desejado. E o último fator que eu queria citar é a sobreproteção, né? Por quê? Vocês imaginam, um bebê nasceu prematuro, o bebê ficou internado 2, 3, 4 meses na UTI, esse bebê sai, tem todo o cuidado com a saúde desse bebê durante os primeiros anos de vida. É muito natural que essa família, que esses pais tendam a superproteger essas crianças, né? E nós sabemos que para qualquer criança a superproteção ela prejudica o desenvolvimento, porque priva a criança de experiências e de estímulos que são vitais para um bom desenvolvimento. Então, o prematuro ele tem já essas três questões aí que impactam. Agora, eu falei até então dos prematuros menores de 30 semanas, mas nós temos também os prematuros limítrofes, que são aqueles que nascem entre 35 e 36 semanas gestacionais, que muitas vezes eles vão para casa sem maiores complicações, nascem rosados,
dentro do peso e não tem nenhuma dificuldade aparente, né? E esses prematuros, eles são responsáveis por 70% dos nascidos prematuros. Ou seja, uma grande parcela dos nascimentos prematuros é composta pelos prematuros limítrofes. Então, nós também temos que pensar qual é o impacto desse nascimento prematuro, que não é tão prematuro e tão prejudicial como aquele que nasce com menos de 30 semanas, mas que também causa impacto, né? E os prematuros iatrogênicos. O que são os prematuros iatrogênicos? São aqueles nascidos via cesárea eletiva, onde normalmente por uma opção da mãe, uma opção do médico, se marca uma data, normalmente em torno de 38 semanas, apesar que agora nós tivemos recentemente uma lei que proíbe a realização de cesárea eletivas antes da 39ª semana, justamente baseado nas evidências de prematuridade nesses bebês. Então, existe um erro no cálculo da idade gestacional em torno de 15 dias. Então, muitas vezes, um parto estava sendo realizado com 38 semanas de gestação, onde acreditava-se que o bebê já estaria pronto para vir ao mundo, mas esse bebê tinha, na realidade, 36 semanas. Então, era o prematuro limítrofe. Então, nós temos ainda esses dois bebês que nós precisamos pensar nas consequências de desenvolvimento deles, né? Então, nós precisamos nos preocupar também com as dificuldades desses bebês, porque da mesma forma que eu disse que existe uma maturidade no bebê que é prematuro precoce, né? Prematuro limítrofe, esses bebês também perdem as últimas semanas de gestação. Então, eles também perdem uma parte importantíssima da maturação cerebral que deve acontecer intraútero, tá? Então, quais são as consequências? O que acontece com esses bebês que nascem antes do tempo, independente de nascerem muito antes do tempo ou pouco antes do tempo? Eles têm um risco aumentado para diversas patologias e diversas dificuldades, né? Então, por exemplo, esses prematuros que nascem antes de 32 semanas gestacionais, eles têm maior risco de problema no crescimento, né? Sabe-se que o prematuro, nós fazemos o ajuste da idade gestacional durante os 2 primeiros anos e que muitos deles recuperam esse crescimento depois de 2 anos, mas 20% deles não recuperam e não recuperam nem na adolescência. Então, 20% dos prematuros vão ter peso e altura abaixo daquilo que é esperado para eles, né? Muitos deles, 10 a 35%, apresentam deficiências graves, como paralisia cerebral, deficiência intelectual grave, alterações neurosensoriais, dentre tantas outras que acabam dificultando o desenvolvimento e a própria atuação funcional dele durante a vida. O que mais que nós temos? Nós temos risco aumentado de deficiências leves. Então, olha só, aqui já aumenta bastante a porcentagem. 15 a 60% apresentam formas sutis de deficiência visual, uma paralisia cerebral leve, um atraso motor que muitas vezes não é identificado porque a mãe chega lá para o seu médico e fala: nossa, o bebê dele já está com 1 ano e meio e ele não anda. E ela escuta: calma, cada criança tem seu tempo. E realmente cada criança tem um tempo de desenvolvimento. A criança não tem que andar exatamente aos 12 meses, mas existe um período que é esperado desse desenvolvimento. E esses atrasos leves, muitas vezes, eles acabam passando batido, porque não é dada a devida atenção para eles. A própria asma crônica, que tem inúmeros estudos que demonstram essa maior incidência, as dificuldades de aprendizagem, os problemas de comportamento e vários outros atrasos de desenvolvimento de forma geral, tá? Então, esses bebês prematuros também têm risco aumentado para essas deficiências mais leves. Além disso, de 50% a 70% apresentam disfunções, né? Que tipo de disfunção? Disfunção cognitiva, disfunção comportamental, atraso no desenvolvimento emocional, atraso no desenvolvimento motor, atraso no desenvolvimento da linguagem. E não é à toa que nós temos assistido aí hoje um crescimento gigantesco na quantidade de crianças que buscam tratamento mais tarde. Quando chegam lá na idade escolar, essas crianças vêm para os consultórios com uma série de dificuldades relacionadas a essas disfunções. E na anamnese a gente acaba detectando esse nascimento, muitas vezes prematuro, né, responsável por essas questões. E tem um outro aspecto que as pessoas acabam esquecendo, porque nós falamos de todos esses aspectos mais visíveis, né? Então, problemas cognitivos, motores, de linguagem, paralisia cerebral, deficiência visual, mas nós temos também os transtornos mentais,
né? E as pesquisas mostram que os bebês prematuros, as crianças prematuras, os adultos nascidos prematuros, eles têm uma incidência de 4 a 7 vezes maior de apresentar transtornos mentais, né? Dos mais variados, transtorno bipolar, déficit de atenção, transtorno do espectro autista, distúrbios psicóticos, depressão, transtornos de ansiedade. E basta nós olharmos porque nós temos visto na mídia, né? A quantidade de crianças, o quanto se fala hoje em dia de déficit de atenção e de autismo, a quantidade de crianças que são medicadas com déficit de atenção. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, ele é o segundo maior país prescritor de Ritalina, perdendo apenas para os Estados Unidos, né? Então, nós temos tido aí um aumento muito grande que vem junto com esse aumento de sobrevivência dos bebês prematuros. Então, uma grande parcela dessa população que nós tratamos hoje com esses problemas, elas são advindas dessa questão inicial, que é a prematuridade. E qual que é a grande dificuldade hoje? Que muitas vezes, né, essas crianças, elas saem da maternidade, aqueles que ficaram internados em UTI neonatal, eles saem da maternidade, os pais sabem que tem que tomar cuidado com essa criança, mas muitas vezes não são orientados sobre o que fazer e que tipo de profissional procurar. Mas eles ainda vão buscando algum cuidado até a criança começar a andar, começar a falar e pronto, né? Aí não se tem mais acompanhamento. Os outros, que são aqueles que não passam pelo UTI neonatal, eles nem isso têm, porque eles vão se desenvolvendo, atrasa um pouquinho ali, atrasa um pouquinho aqui, a vizinha fala que é normal, o outro fala que cada um tem seu tempo, mas quando chega na idade escolar, né, aí começam a aparecer os sinais mais visíveis dessas dificuldades, e aí que essas crianças são encaminhadas. Qual é a importância de termos essa informação? É saber que, se nós fazemos um trabalho preventivo com esses bebês, nós podemos minimizar e muito o impacto tardio da prematuridade na vida dessas crianças. Bom, então, e o Brasil, ele é o segundo país que mais prescreve Ritalina no mundo, só perde para os Estados Unidos. Então, vocês podem perceber o quanto o impacto dessas patologias vem afetando as nossas crianças. E esse aumento nesses diagnósticos, né, relacionados à saúde mental, ele vem ocorrendo paralelamente ao aumento da sobrevida dos prematuros. Então, nós percebemos o quanto essas coisas estão interrelacionadas. E o grande ponto, o que preocupa bastante, é que essas dificuldades, tanto relacionadas à saúde mental como ao desenvolvimento de forma geral, elas comprometem o sucesso escolar e persistem até a vida adulta. Então, uma criança, uma pessoa nascida prematura que não é cuidada adequadamente, ela pode carregar os prejuízos dessa prematuridade até o fim da vida, para sempre, né? E a grande questão é, muitas vezes essas crianças que nascem muito prematuras, elas vão para a UTI neonatal, elas saem da UTI neonatal, e aí elas vão sendo acompanhadas até os 2 anos mais ou menos, quando já estão andando, estão falando, na maioria do tempo, os pais ficam tranquilos, os profissionais falam que agora não precisa mais, e as crianças seguem. As outras crianças que não passam pelo UTI neonatal, nem esse acompanhamento eles têm. Eles simplesmente vão vivendo a vida com um atraso ou outro, com um ou outro falando que é normal ou não, mas eles não têm nenhum tipo de acompanhamento. E quando é que vão se manifestar essas questões? Normalmente na idade escolar, né? É lá que as crianças começam a manifestar os primeiros comportamentos, os primeiros sinais de que alguma coisa não está bem. E a importância de nós sabermos da associação da prematuridade com essas alterações, com essas disfunções, com esses transtornos, é justamente poder atuar na prevenção. Porque hoje nós sabemos que se essas crianças são acompanhadas periodicamente por equipe interdisciplinar para poder verificar como está esse desenvolvimento e atuar a tempo de prevenir um acontecimento futuro, com certeza a gente vai impactar numa diminuição desses riscos que eu acabei de apresentar para vocês. Agora, na segunda parte, a Regiane ela vai passar para vocês um pouco da incidência desses transtornos de aprendizagem na vida escolar, e eu espero que essas informações tenham sido